Pessoal, boa noite. Vamos fazer esse exercício então, que é o exercício 7 da nossa lista, tá? E eu vou explicar aí como é que faz para que vocês entendam o fundamento básico e consigam resolver aí esse tipo de questão, tá? Já tem uma questão relacionada com outro assunto que vai cair na prova, que é o gráfico de tensão e deformação, né? E agora o momento de inércia, tá? Então esse seria o exercício 7. O que vai aparecer aqui é a letra A dele, tá? E para a gente resolver essa letra A, a gente tem que achar o centro geométrico desse trapézio, tá? Que, por exemplo, é um trapézio, tá? A gente só vai saber, a gente só vai ter fórmulas prontas, ou na verdade nem fórmulas prontas, maneiras prontas de achar centro geométrico de retângulo, de triângulo, de trapézio não tem como. Então como é que nós vamos tratar essa figura, esse trapézio? Como sendo a combinação de duas, eu já até deixei dividido aqui. A figura 1 vai ser esse retângulo, a figura 2 vai ser esse triângulo, as duas juntas formam o trapézio, tá? E nós vamos completar essa tabela aqui com esses dados. Primeiro, então, do retângulo. Esse retângulo vai ser muito direto, tá? E por quê? Porque ele está colado tanto no eixo Y aqui, ó, como no eixo X aqui. Então, simplesmente a gente vai pegar a metade da altura, ou seja, metade de 5, 2,5, será a coordenada Y, e, né, tô dizendo que assim, este pedaço aqui vale 2,5, tá legal? Metade de 5, e a metade do comprimento, que será esse pedaço aqui, que valerá, portanto, 3. 3 será a coordenada x, 2,5 será a coordenada y. Como eu já deixei pronto ali na tabela, né, tá? Mas vai aparecer depois, acabei animando meio errado, tá? Então vejam aí que para o retângulo, vou até deixar escrito aqui, a coordenada y, perdão, é 2,5, já que a gente obteve ela primeiro, e a coordenada x é 3, metade da base é a coordenada x, metade da altura é a coordenada y. Daqui a pouco eu ponho lá na tabela. O triângulo vai ser um pouquinho diferente, ele não é tão direto assim, tá? No final do vídeo, inclusive eu vou mostrar também, que é importante que vocês saibam, como que a gente faz quando o retângulo está deslocado. Por exemplo, se você tiver uma figura assim, ó, vamos dizer assim, o retângulo de baixo aqui, ele está colado nos dois eixos, mas esse retângulo de cima aqui está separado dos dois eixos. E aí, como é que eu faço isso? Isso é importante que vocês saibam, tá? Eu comentei em sala de aula, mas eu vi que alguns alunos não entenderam, então eu vou dar uma dica disso aqui também no final deste vídeo. Ou se ficar muito longo, até eu faço uma parte no papel mesmo, no WhatsApp curtinho, para mandar para vocês, tá? Mas fazendo um desses, você já consegue aplicar a maioria dos conceitos. É que o triângulo ele tem uma complicaçãozinha a mais. Dá uma olhada aqui para mim. Perceba, o triângulo você tem que achar as coordenadas desses três vértices aqui. Como é que você vai fazer isso? Observando os deslocamentos. Você imagina que uma formiguinha sai da origem. Eu sei que para alguns isso é muito mais simples, então pulem essa parte, vão direto para a obtenção dessas coordenadas, tá? Para aqueles que têm dificuldade, eu vou explicar detalhadamente. Tá bom? Olha só, então imagina que uma formiguinha saiu daqui e ela vai chegar nesses três pontos. Vamos imaginar as três situações, tá? Eu sei que a figura ficou meio poluída, mas não tem muito o que eu fazer. Olhem só para o triângulo, senão vai ficar muito rabisqueira e vai ficar muito longo o vídeo. Olhem, o retângulo a gente já terminou, é só passar esses dois dados aqui ali para a tabela. Olhem para o triângulo agora. Vamos para o mais lógico, acho que esse que está em cima do eixo X. A formiguinha sai daqui, e lembrem-se que ela só pode andar na vertical e na horizontal, nunca na diagonal, essa é a ideia de coordenada. Ela sai daqui e vai até esse ponto. Perceba que ela andou 6 na horizontal. A horizontal a gente sempre vai ser a primeira coordenada nossa. E não andou nada na vertical. Ela só andou no deitado aqui. Ela nem subiu nem desceu. Ela só andou 6 para a direita. Como ela nem subiu nem desceu, 0. Tá? E para a formiguinha chegar nesse outro ponto? Bom, das duas, uma. Ou ela faz esse primeiro caminho que a gente já discutiu e sobe aqui. Ou ela sobe aqui no começo e depois vai para a direita. São os dois caminhos que ela tem, porque lembra que ela não pode andar na diagonal, tá? Claro, ela poderia ir fazendo uma escadinha aqui no meio, mas a gente vai pelo caminho mais simples possível, tá? Que é subir e ir para a direita, ou então ir para a direita e depois subir. Então vamos imaginar primeiro ir para a direita e depois subir. Então a formiguinha que chegou nesse ponto aqui, ó, ela foi 6 para a direita, então tem a mesma coordenada aí, x, tá? Só que aqui ela não andou 0, ela subiu quanto? 5. Tá? Então percebam, aqui só andou 6 na horizontal. Para chegar nesse outro, além de andar 6 na horizontal, tem que subir 5, ó. Então, horizontal, vertical, tá? Mesmo raciocínio pode ser explicado nesse, ó. Esse a gente já sabe a coordenada vertical, ele está na mesma altura, ou seja, esse terceiro aqui, eu estou falando dele agora. Ele está na mesma altura que esse segundo aqui. Então, a coordenada da vertical dele, a coordenada y é 5, tá? E a da horizontal é 6? Não, senão ele cairia aqui novamente. Quanto que ele andou na horizontal? Ó, a formiguinha saiu daqui, certo?
Aí ela anda, vamos imaginar que ela sobe 5 primeiro e depois ela anda quanto para chegar lá? Perceba, ela anda 12, tá? Essas três são as três coordenadas do ponto. Se você não entendeu, reassista. Ou então, tenta você fazer com a figura aí da lista, depois reassista, vê se errou, se acertou, se ainda assim não entender, vem conversar comigo, tá? Eu vou tocar o barco aqui. As coordenadas do centro, né? Então, o retângulo é direto, metade e metade, tá? O triângulo, eu achei as coordenadas das três, tem que fazer a média de todos os x, ou seja, horizontal, que está primeiro, 6, 12, 6, e divido por 3, vai dar esse resultado fazendo a conta, tá? Primeiro, notação de fração nos obriga a isso, primeiro fazer tudo que está em cima, depois, se tivesse alguma coisa para fazer embaixo, tudo que está embaixo, por último, dividir, tá? E o mesmo raciocínio a gente vai aplicar para a coordenada y, ou vertical, ou seja, vai aparecer aí, ó, 5 mais, assim como apareceu 6 mais 12 mais 6, 5 mais 5 mais 0, divide por 3. Não tem ordem, tá? Você pode somar em qualquer ordem. O importante é somar as 3 que estão na direita e dividir por 3 e as 3 que estão na esquerda e dividir por 3 também. Aqui vai dar 3,33333, eu prefiro deixar em notação de fração, mas vocês façam aí como quiserem. E agora nós vamos preencher tudo isso na tabela. A gente já tinha achado no retângulo x, preencho aqui, do retângulo o y, preencho aqui, a área do retângulo, né? Área do retângulo, base vezes altura, 6 vezes 5, 30. Preenchemos também para o triângulo, ó, a coordenada x, 8, tá aqui, a coordenada y, 10 sobre 3, e a área é 15, porque, ó, base, podemos dizer que a base desse triângulo também é 6 aqui, ó, porque não é 12, não é 6 para um lado, vou ficar muito rabiscado, ó, se é 6 aqui embaixo, também é 6 aqui em cima, para completar 12 esse pedaço é 6. 6 vezes a altura, 5, 30 novamente, 6 vezes 5, 30, só que a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2, então aqui vai dar 15, tá? As próximas operações não dependem mais da figura, você vai olhar para a figura para obter essas 4 coordenadas, se forem 3 figuras, no caso da prova, você tem uma linha a mais, tem uma linha 3 aqui, então serão 6 coordenadas, tá? E só vou fazer isso se der tempo, eu vou dosar o tempo na elaboração da avaliação, tá? O tempo que vocês têm, então não se preocupem com isso. Então, você vai olhar para obter essas 4 ou 6 coordenadas e vai obter também as áreas aí olhando na figura. Agora, daqui para frente, você não olha mais na figura, você vai fazer em cada linha x vezes área e vai obter, aqui no caso, 90. Na de baixo, x vezes área e vai obter, no caso aqui, 120. Mesmo raciocínio, y vezes área, aqui você vai obter essa. Y vezes área. E aqui você vai obter essa. Em cada linha, tá? 3 vezes 30, 90. 2,5 vezes 30, 75. 8 vezes 15, 120. 10 sobre 3 vezes 15. Eu até deixei em notação de fração para poder simplificar com esse 15 e tal, mas vocês podem fazer a conta da maneira que vocês quiserem, afinal pode usar a calculadora. Essa conta dá 50. Aqui embaixo é soma. Ó. Esse M deitado significa soma. As coordenadas você não precisa somar, e aqui é simplesmente somar a mesma coluna e a mesma coluna, tá? O x área, o somatório de x área dividido pelo somatório de área vai dar a coordenada x barra, e o somatório de y área dividido pelo somatório de área vai dar a coordenada y barra. X barra e y barra são as coordenadas do centro geométrico desse trapézio, ou seja, que estaria entre 4 e 5, né, chegando mais ou menos aqui para o x, e entre 2 e 78, um pouco para cima da metade. Então estaria por aqui, ó, um pouco para cima do 2,5, 2,78 na altura no y, e 4,67 aí no x, 4,67 e 2,78. Essa é a letra A. Então, caso não tenha ficado claro, as respostas da letra A da lista são o x barra e o y barra, mas existe todo um caminho a ser percorrido para chegar nisso daí, tá bom? Agora, todos esses dados, tanto que eu vou copiar e colar a tabela e essas coordenadas, vão ser utilizados na letra B, tá? Na letra B você vai aplicar essa fórmula aqui que eu vou dar, que eu vou colocar no quadro no dia, tá? O momento de inércia, seja da vertical ou da horizontal, é BH ao cubo sobre 12 ou sobre 36, dependendo se é retângulo ou triângulo, tá? Então aqui embaixo pode ir o 12 ou o 36, mais a área da figura vezes uma distância ao quadrado. O que é essa distância? Nós vamos entender na prática, tá? Aqui começa o item B e a gente vai calcular o ix. Vamos lá, eu vou ficar voltando o slide toda hora, tá? Então, a fórmula para o ix1 fica assim. Por quê? Vamos voltar lá. A figura 1 era o retângulo, não era? Então, volta aqui. Não, a tabela já está aqui. Não preciso voltar, não. Mas, enfim, vou desenhar aqui no cantinho, depois vocês voltam, vocês olham aí, vocês olham na lista, porque o exercício é da lista. O retângulo, a base era 6, a altura era 5, e o triângulo estava encaixado aqui nele, né? Mas o importante é o primeiro retângulo aqui. Ó, pode ver. Preciso de outra cor.
B, H ao cubo, cuidado que o cubo está só no H, sobre 12, porque a primeira figura é um retângulo, mais 30, que é a área do retângulo, o retângulo era a figura 1, o 30 está aqui embaixo, caso alguém não esteja vendo, vezes uma dada distância ao quadrado. Que distância é essa? Vou falar, vou fazer isso nas quatro contas que a gente vai fazer. Quando você estiver calculando o ix, aqui dentro vai y menos y. O que é menos o que? Y barra, se for o ix1, menos o y1. Pode ver, ó, na tabela, o 2,78 foi o que a gente obteve de y barra, e o 2,5 tá aqui, ó, é o y1, tá bom? Resolvendo essa conta, primeiro os expoentes, depois as multiplicações, né? Primeira conta de menos por causa do parênteses, né? Mas primeiro os expoentes, depois a multiplicação, divide a fração, enfim. Por último, primeiro você vai resolver todo esse termo, depois todo esse termo, por último você vai somar. E fazendo essa conta, esse primeiro termo dá isso aqui. O 6 vezes 5 ao cubo sobre 12, o 30 vezes essa distância ao quadrado vai dar isso aqui. E o x1 vai dar isso. Cuidado que o x1 é o x só do retângulo, você quer do trapézio como um todo. Então você precisa fazer o x2. Não vou voltar lá também, mas se vocês voltarem a olharem na lista, vocês vão perceber que o triângulo, ou seja, esse pedacinho aqui, ó, do meu trapézio, tem a base 6 também, porque o total era 12, né? Então aqui em cima, assim embaixo é 6, aqui em cima também é 6. Opa, não vai caber o outro 6 aqui, mas acho que deu para entender a ideia. Então aqui, base 6, altura 5. A base, o importante não interessa que ela tá para cima, o importante é ser horizontal. Então, ó, BH ao cubo sobre 36, aqui até destaquei porque essa aqui, ó, que eu destaquei em amarelo, é triângulo, mas a área do triângulo tá aqui, ó, é 15. Tá? Vezes uma distância ao quadrado. Qual distância? Repito, se você estiver fazendo o ix, será y menos y. É trocado mesmo, tá? Sempre o barra menos o que você está fazendo. Aqui não é 2, então y barra menos y2. Pode ver que corresponde ao y barra, ó, 2,78, e ao y2, que está aqui na tabela também, ó. Y2 o y1 é 2,5, estava ali, né, na parte esquerda aí do meu slide, do meu quadro aqui virtual, né? O y2 está aqui, 10 sobre 3 está aqui, 10 sobre 3, tá? Você vê que a aplicação direta da fórmula, fazendo um ou dois exercícios, vocês vão pegar isso daí. Acabei escrevendo em cima aqui, mas resolvendo essa primeira parte. Vai dar isso, resolvendo aquela segunda parte, primeiro menos, depois a potência, depois a multiplicação, vai dar isso. Não basta resolver x1 e x2, porque esse aqui é o x só do retângulo. E esse aqui é o ix só do triângulo. Eu quero um trapézio como um todo. Assim como a gente faria com área, a gente vai somar os dois e vai obter, tá? A resposta de metade do item B, caso não tenha ficado claro, é isso aqui, tá? A unidade é centímetro a quarta, neste vídeo eu não vou entrar porque eu já falei isso em aula, para não tentar fazer o vídeo mais curto possível, tá? Mesmo raciocínio, vocês vão utilizar... Aqui deu algum problema no meu slide. Mesmo raciocínio, vocês vão utilizar para calcular o y, tá? Acabei tendo que dar um spoiler aí, porque acabou dando um probleminha aí no meu slide. Já ficou muito grande a figura. Aí ela deu uma zoada aqui. Mas não era isso aqui não, tá? Tudo bem, vamos trazer de novo aqui, porque eu vou estar toda hora discutindo o x barra, vou precisar falar do x barra, então vou trazer para cá ao vivo mesmo, tá? Não sei se eu salvei errado, o que eu arrumei aqui, mas enfim, aqui a gente vai precisar do x barra, então já deixo ele certinho aí, e vamos lá para animação de novo. Lembra da fórmula, né? Até vou colocar ela aqui, ó, que aqui eu sei que não vai aparecer nada, BH ao cubo sobre 12 se for retângulo, sobre 36 se for triângulo, mais a área vezes uma distância ao quadrado, isso aqui é o x, né? Seja x1, x2, no caso aqui é y. E y inverte a base e a altura, mas eu tô mantendo BH ao cubo sobre 12 mesmo, sabe por quê? Porque eu prefiro, pessoalmente, deixa eu ver onde vão aparecer as contas, eu prefiro pensar de outra maneira. As duas formas geométricas, elas não são assim? Ó, e a gente não quebrou ela em duas, então nós não vamos fazer primeiro o retângulo aqui, que a altura é 5, a base é 6. Eu prefiro pensar que a altura é o lado paralelo ao eixo que eu estou fazendo. Eu estava fazendo o ix, a base, perdão, é o lado paralelo ao eixo que eu estou fazendo. Eu estava fazendo o ix, a base era 6, a base era horizontal, porque era o ix. Aqui a base vai ser o em pé, porque é o y é o em pé. Então a base aqui é o 5, ó. Pode ver como eu montei aqui, ó. BH ao cubo sobre 12, é só você pensar também que no y inverte, tá? Y1 porque essa é a figura 1 e essa de cá é a figura 2, tá? BH ao cubo sobre 12 porque a figura 1 é um retângulo, mais a área que está aqui 30 mais uma distância ao quadrado, a área do retângulo, a figura 1, tá? Nós estamos fazendo o y1 agora, tá? Então é B, inverteu, porque agora é o y, h ao cubo sobre 12 porque é retângulo, mais 30 que é a área do retângulo, a fórmula aqui embaixo, ó, tá? Essa fórmula eu vou dar, não se preocupem. E aqui dentro vai uma distância que, como eu estou fazendo y, vai ser x
menos x. Qual x? X barra, como é y1, menos x1. Pode ver que eu usei aqui, ó, o x barra, que é esse valor aqui, e o x1 que está aqui na tabela, tá? Resolvendo, a primeira parte vai dar 90, a segunda parte vai dar quebrado, primeiro menos, depois a potência, depois a multiplicação, esse pedaço aqui, primeiro a potência, depois a multiplicação, por último divide, tá? E aí você achou o y1, que eu nem pus unidade porque ainda não é a resposta final, tá? O y2, agora é essa figura aqui, lembra que é y, então inverteu, a base é 5, é esse 5 aqui, olha aí na lista os valores, eu não vou voltar ao slide não, e a altura é esse outro 6 aqui, ou se você, né, não coube meu 6 aí, mas enfim, é o 6 que tá aqui, ó, é só você também olhar na lista e ver que inverte, nesse caso, base com altura, tá? Então, BH ao cubo sobre 12, 36, porque a figura 2 é um triângulo, mais a área do triângulo, que é 15, vezes uma distância ao quadrado. Que distância é essa? Repito, se eu estou fazendo y, vai ser x menos x. Sempre o barra menos o quê? Esse aqui é 2 e x2, tá? Pode ver que eu usei. Ó, aqui, tá aqui, ó. Aqui e aqui, o x barra, e o x2 está na tabela. Cadê ele? 8. 8, tá? Resolvendo, a primeira parte dá 30, a segunda parte dá isso, a soma dá isso daqui. Mas lembra que o y é a soma dos dois, assim como a gente faria com área, né? Não basta fazer o y da figura 1 nem o y da figura 2, apenas eu tenho que somar um com o outro e obter o y total, 370 centímetros a quarta. A unidade x barra y barra é só centímetro, ou metro, depende de como aparecer aí no exercício, tá? É a unidade só de comprimento, x barra y barra. O x e o y que são centímetros a quarta, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, eu só vou comentar e vou encerrar. Olha aqui, prestem atenção em exercícios, eu não tenho, acho que eu posso até mandar um extra, num exercício nesse estilo aqui, por exemplo, ó. Nesse estilo aqui, por exemplo, eu tenho um para mandar. Eu vou mandar aí para vocês treinarem, achar principalmente as coordenadas, porque o x barra y barra é só aprender a aplicar a fórmula, tá? Olha só, por exemplo, é aquela ideia, o retângulo de baixo está grudado nos eixos, ficou meio torto aí, mas não tem problema não, y, x. Então é só você pegar direto a metade do lado e a metade, né, a metade do lado em pé, a metade do lado deitado, você achou aqui. Esse outro, gente, tomem cuidado, eu só vou comentar, não vou pôr número aqui no meio, tá? Você vai pegar também um retângulo, vai cortar no meio desse lado, então esse pedaço é igual a esse pedaço, certo? 2 pauzinhos, e vai cortar no meio dessa basinha aqui. Vou fazer ali em cima para não confundir com a figura de baixo. Esse pedaço é igual a esse pedaço. Mas cuidado que a metade do lado não é direto a coordenada. Por quê? Ó, se eu desenhar separado, o retângulo de cima está flutuando. Esquece o de baixo, ó. Não estou desenhando de baixo, estou desenhando só o de cima. O retângulo está flutuando. Então, se você for pensar, vou até fazer com outra cor, essa coordenada do y, por exemplo, será a metade da altura mais esse pedacinho que falta. A coordenada do x será a metade do lado mais esse outro pedacinho que falta, tá? Eu vou mandar um aí extra para que vocês treinem, tá bom, gente? Muito obrigado, espero que tenha ajudado. Valeu!